A história de capa de uma edição especial da revista Newsweek de janeiro de 2015 destaca o seguinte artigo: A Bíblia incompreendida é um pecado. O artigo tem 8.500 palavras, 16 páginas, foi escrito por Kurt Eichenwald e tenta apresentar, entre muitos pontos, a inconsistência da interpretação e aplicação da Bíblia por muitas pessoas religiosas. Muitos dos problemas apontados pelo artigo estão relacionados com a falta de compreensão dos tipos de literatura bíblica por grupos religiosos e pelo próprio autor em seus argumentos. Precisamos ter em mente que o texto sagrado contém muitos tipos de material ou tipos de escrita. Por vezes, a Bíblia nos dá uma visão da história do povo de Deus. Em outros momentos, apresenta comandos e leis. Muitas vezes, nas palavras inspiradoras dos poetas do Antigo Testamento, o caráter de Deus vem até nós em belas palavras de símbolo de louvor. Em outras ocasiões, o propósito das palavras da Bíblia é instrução espiritual direta. O conselho divino pode ser profético por natureza e pode parecer um tanto obscuro ou oculto. Outras vezes é um conselho nas formas de cartas para um jovem ou para a jovem igreja que aprende a enfrentar os desafios do crescimento espiritual diante das pressões culturais, das divisões doutrinárias e da necessidade de se preparar para a vinda do Senhor. Deus se revelou na Bíblia através de vários tipos de literatura. Para entender e aplicar as mensagens de Deus, precisamos saber algo sobre esses tipos de literatura. O apóstolo Paulo deixou a Timóteo um desafio que ecoa a todos os seguidores de Cristo. Fazei o melhor que puder para apresentar-te a Deus como aprovado, um trabalhador que não precisa se envergonhar e que corretamente lida com a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Para ser capaz de lidar com o livro de Deus corretamente, o estudante da Bíblia precisa estar ciente das diferentes formas literárias da Bíblia e, ao mesmo tempo, ser capaz de diferenciá-las e saber aplicá-las e como elas aparecem, da maneira que elas aparecem no texto da Bíblia. A Bíblia foi escrita em várias formas literárias. Basicamente são 4 formas literárias: parábolas, poesia, profecia e história. As parábolas elucidam verdades para os crentes e poesias expressam os princípios eternos na bela língua. Profecia revela a mão de Deus na história e no fim dos tempos, e a história ilustra as relações de Deus com o seu povo. Como mais de 40% de nossa Bíblia é histórica, podemos considerar a importância dos exemplos bíblicos em nossa caminhada de fé. E aqui estão algumas regras para a compreensão das parábolas. Primeiro, muitas vezes a compreensão do público nos ajuda a entender a parábola. Aqui está a compreensão contextual novamente. Segundo, leia a parábola em voz alta para obter o impacto total da história. O que chama a atenção primeiro? Em terceiro lugar, muitas vezes as parábolas respondem a uma pergunta ou algum problema. Qual a pergunta que Jesus está tentando responder? E em quarto lugar, as parábolas ensinam uma verdade ao ouvinte. Qual é a verdade na parábola? Chegamos ao quinto ponto. As parábolas frequentemente nos confrontam com o nosso eu pecaminoso ou esclarecem a verdade espiritual para nós. O que lembrar ao estudar os salmos ou livros poéticos da Bíblia? Primeiro, lembre-se que estas palavras são escritas como poesia hebraica e dirigidas a Deus do coração através da mente. Segundo, muitos dos salmos são poesias para músicas. Terceiro, o vocabulário de um poema tem frequentemente significados duplos sobre que podemos meditar. A obra de Deus é ilustrada quando o Salmo discute o êxodo e diz que as montanhas saltavam como carneiros. Salmo de número 114, verso 4. Em quarto lugar, existem muitos